Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar a função exponencial. O objetivo da aula: revisar as principais propriedades sobre potenciação, definir função exponencial, discutir os principais elementos a respeito da função exponencial, resolver equações e inequações exponenciais e discutir algumas aplicações da função exponencial. Então, primeiramente, vamos começar pela revisão de potenciação. Sendo assim, dados um número real A e um número natural N, com N maior do que 1, chama-se de potência de base A e expoente N, um número A com N, aqui escrito em cima, que é o produto de N fatores iguais a A, ou seja, quando fazemos A elevado a N, eu multiplico o número A N vezes. Por exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Não confundir 2 elevado a 3 como 2 vezes 3, que é 6. A maneira que nós devemos prosseguir é dessa forma aqui. Observação: todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, inclusive os números negativos. E quando A é igual a 0, temos uma indeterminação. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, quando A é diferente de 0. Nesse caso, o A tem que ser diferente de 0. Pois o A está no denominador aqui, não existe divisão por 0. E última observação: menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4. E menos 2 ao quadrado, vocês estão vendo que a diferença desse primeiro caso aqui para esse segundo é que nesse segundo caso, somente o 2 está sendo elevado ao quadrado. Então, conservo o menos, ficaria 2 vezes 2, que é igual a menos 4. Já nesse caso aqui, o menos também está elevado ao quadrado. Propriedade: multiplicação de potências de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 a 4. A base é o 3, conserva a base e soma os expoentes. Agora, divisão de potências de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os expoentes, lembrando que é m menos n. Essa ordem aqui faz diferença. Se você escrever n menos m, aí a expressão fica errada. Lembrando que nesse caso o A tem que ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0. Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2 é 2 elevado a 5 menos 2, que é 3. A elevado a m e isso tudo elevado a n, nós multiplicamos os expoentes. Então, ficaria A elevado a m vezes n. Por exemplo, 4 ao quadrado elevado ao cubo vai ficar igual a 4 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Caso não tenha esse parênteses, se fosse 4 elevado a 2 elevado a 3, nesse segundo caso, somente o 2 estaria elevado ao cubo. Então, ficaria 4 elevado a 8. Quarta propriedade: A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Por exemplo, 2 vezes 5 elevado a 3, nós podemos escrever como 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Propriedade é: potência de fração é o de cima elevado a n, dividido pelo de baixo elevado a n. Lembrando que o b é diferente de 0, pois não existe divisão por 0. Por exemplo, 2 terços elevado a 4 ficaria 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Propriedade F: A elevado a m sobre n vai ser igual a raiz enésima de A elevado a m,
ou seja, esse termo daqui de baixo da fração vem para o índice dessa raiz e o termo aqui de cima vem aqui elevado a esse termo no radicando, né? E essa expressão também pode ser escrita dessa outra forma. Esse m pode estar elevado ao a, ou então você pode escrever essa raiz elevado a m. Por exemplo, 3 elevado a 2/5, o 5 vem para aqui e o 2 vem como potência no 3, ou seja, ficaria raiz quinta de 9. Última propriedade, quando temos uma potência negativa de uma fração, nós invertemos a fração e conservamos esse valor de n. Deste modo, sempre que o expoente for negativo, existe uma inversão, né? Nesse caso, o a e o b devem ser diferentes de zero para evitar problemas de divisão por zero. Por exemplo, 4/3 elevado a menos 2 inverte a fração e conserva o 2. Então, ficaria 3/4 elevado ao quadrado. Definição. Dado um número real a maior do que zero e diferente de 1, denomina-se função exponencial de base a uma função f de r em r asterisco mais, definida por f de x igual a elevado a x. Por exemplo, f de x igual a 3 elevado a x, f de x igual a 3 sobre 5 elevado a x, f de x igual a raiz de 2 elevado a x. Vocês estão vendo que nesses três exemplos, o número, aqui a base da potência, é sempre maior do que zero e diferente de 1. E o resultado dessas contas aqui, ó, é sempre um número real, diferente de zero e positivo. Observação. As restrições a maior que zero e a diferente de 1 são necessárias, pois se o a for zero, suponha que teríamos essa função aqui, f de x igual a 0 elevado a x. Vocês estão vendo que nesse caso eu não posso calcular o f de números negativos, né? Pois, por exemplo, o f de menos 2 seria 0 elevado a menos 2, como nós vimos, expoente negativo. A gente inverte, então vai ficar isso aqui, e 0 ao quadrado é 0, teríamos divisão por 0. Segundo, o a também não pode ser negativo. Suponha que o a fosse menos 3. Agora, calculando o f de meio, ficaria igual menos 3 elevado a meio, que é, na verdade, a raiz de menos 3. E como nós sabemos, não existe raiz real de número negativo. Portanto, o a também não pode ser menor do que 0. E se o a for igual a 1, f de x igual a 1 elevado a x. Nós sabemos que 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. E nesse caso, nós teríamos a função constante igual a 1. Ou seja, essa função não seria uma função exponencial. Então, essas restrições são necessárias para a gente trabalhar com função exponencial. Agora vamos falar aqui sobre o gráfico da função exponencial. Considerando esse primeiro exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, vamos repetir a ideia das aulas anteriores. Vamos montar uma tabela, escolher valores para x, calcular o f desses valores, determinando assim o y. Depois, nós construímos os pares ordenados com esse x e com esse y, jogamos no plano cartesiano para a gente ter uma ideia de como vai ser o gráfico dessa função. Por exemplo, quando o x for menos 3, jogando aqui o x igual a menos 3, ficaria 2 elevado a menos 3. Como nós já vimos, expoente negativo, nós vamos inverter, né? Então, 2 elevado a menos 3 ficaria 1
dividido por 2 elevado a 3, e 2 elevado a 3 é 8. Obtemos 1/8. Quando x é menos 2, 2 elevado a menos 2 seria 1 sobre 2 ao quadrado, então 1/4, e assim em diante. Isso significa, por exemplo, que a função vai passar no ponto x menos 3 e y 1/8. 1/8 está mais ou menos aqui assim, então a função vai passar de fato aí nesse ponto. A função também vai passar no ponto menos 2, 1/4, menos 2, 1/4, então esse ponto aqui, menos 1 meio, que é esse ponto, 0, 1, 1, 2, 2, 4 e o 3, 8. Está mais ou menos aqui. Então, já dá para a gente ter uma ideia de como é que vai ser o gráfico dessa função exponencial. Então, ligando esses pontos aí, o gráfico vai ser uma curva nessa forma. Agora, considerando o segundo exemplo, f de x igual a meio elevado a x, aplicando aí a mesma ideia, escolhendo valores para x, calculando os valores de y, depois jogando os pontos ordenados no plano cartesiano. Quando o x, por exemplo, é menos 3, ficaria meio elevado a menos 3. Expoente negativo inverte, então ficaria 2 elevado a 3, que é 8. Meio elevado a menos 2 ficaria 2 elevado a 2, que é 4. Repetindo aí esse processo de substituição, nós vamos encontrar esses valores de y, e jogando esses pontos no plano cartesiano, nós vamos obter, neste caso, essa curva aqui. Lembrando que no primeiro exemplo a curva foi dessa forma. Agora, nesse segundo exemplo, quando a base aqui, quando A vale meio, nós obtivemos uma curva dessa forma aqui. Por exemplo, quando x é menos 3, o y é 8, então vai passar nesse ponto, que é o x menos 2, e o y 4, e assim em diante. Observação: para a função f de x igual a elevado a x, podemos dizer que o domínio é o conjunto dos reais, ou seja, nós podemos substituir qualquer valor de x que essa conta é possível. O contradomínio é R asterisco mais, lembrando que R asterisco mais é o conjunto dos reais menos o zero positivos. E o conjunto imagem é justamente o contradomínio, ou seja, para qualquer valor de x do domínio, quando é substituído aqui, o resultado dessa conta nunca é zero e vai ser sempre positivo. O gráfico é uma figura chamada curva exponencial que sempre passa no ponto 0,1. Por que o gráfico sempre passa no ponto 0,1? Substituindo aqui o x pelo zero, nós vamos obter a elevado a zero, e a elevado a zero é sempre igual a 1, ou seja, quando o x vale zero, o y é 1. Isso significa que a função vai passar sempre neste ponto. O gráfico não toca o eixo x e não tem pontos nos quadrantes 3 e 4. Lembrando que os quadrantes aqui 3 e 4 são os quadrantes abaixo do eixo dos x. E por que o gráfico não toca o eixo x? Os pontos do eixo x, o y vale zero. Então, para esse gráfico tocar o eixo dos x, o y tem que ser zero para algum valor de x. Então, igualando essa função, geralmente a gente chama f de x de y, qual vai ser o x que eu substituo aqui que o resultado da conta dá zero? Pelas restrições que nós consideramos para o valor do a, nenhum valor de x vai ser igual a zero. Então, por esse motivo, o gráfico nunca toca o eixo dos x. Item D. Para a maior do que 1, a função ela vai ser crescente. Isso significa que, quando aumentamos os valores de x,
o valor dos f de x também aumenta. A gente pode perceber isso com aquela tabela do primeiro exemplo de gráfico. E quando a é um número entre 0 e 1, a função vai ser decrescente, ou seja, quando o valor de x está aumentando, o valor do f de x diminui. Nós também podemos perceber esse comportamento agora no segundo exemplo sobre gráfico da função exponencial. A função exponencial ela é bijetiva. Nós já vimos aqui no item A que o contradomínio é igual ao conjunto imagem, isso significa que ela é sobrejetiva. Agora, se eu escolho dois valores diferentes do domínio, por exemplo, x1 e x2, e calculo o f desses elementos, o f de x1 seria a elevado a x1 e o f de x2 seria a elevado a x2. Se x1 e x2 são diferentes, automaticamente o a elevado a x1 e o a elevado a x2 também são diferentes. Ou seja, essa função também é injetiva, portanto ela é bijetiva e significa que ela tem função inversa. Nós vamos deixar para falar da função inversa da função exponencial quando nós formos estudar a função logarítmica. Mais um exemplo sobre o gráfico da função exponencial. Vamos construir a tabela escolhendo valores aleatórios para x, que pertence ao domínio, no caso, conjunto dos reais. Vamos calcular o f desse x substituído aqui na potência do 2. Por exemplo, o que seria o f de menos 3? No lugar do x eu tenho que colocar menos 3, então ficaria 2 elevado a menos 3 mais 1. Essa conta aqui eu fiz em separado nessa coluna, então ficaria f de menos 3, 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é 1/8, e 1/8 mais 1, 9 sobre 8. Se x for menos 2, ficaria 2 elevado a menos 2 mais 1, ficaria 1/4 mais 1, que é 5/4, e assim em diante. Depois disso, vamos construir os pares ordenados. No caso aqui, o primeiro ficaria x menos 3 e y 9 sobre 8. O segundo, x menos 2 e o y 5 sobre 4. Jogando esses pontos no plano cartesiano, vamos encontrar essa curva aqui. Vocês estão vendo que aqui eu fiz em pontilhado o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, só para a gente ter uma comparação entre as duas. No primeiro caso aqui, ó, y igual a 2x, essa função vai passar no ponto 0, 1. Já essa nova função aqui, considerada no exemplo, vai passar no ponto 0, 2. Equação exponencial. Definição. Equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Por exemplo, essa equação aqui, o x, que é o valor que eu não conheço, vocês estão vendo que pertence aqui ao expoente do 2. Nesse caso, qual é o valor de x, de modo que eu substituo aqui e o resultado da conta é 64. Se não está claro o valor do x, vamos considerar essa conta aqui. Então, repetir a equação. Lembrando que 64 pode ser escrito como 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Se eu igualei aqui as bases, basta igualar os expoentes. Portanto, x é igual a 6. E é a solução dessa equação. Agora, 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Vocês estão vendo que a ideia aplicada nesse exemplo anterior é justamente igualar as bases dos dois lados da igualdade. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vocês estão vendo que do lado esquerdo eu posso escrever em relação à base 2 e o lado direito também. Então, o 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3. Então, aqui nós temos 8 elevado a x.
que é igual a 1 sobre 32, e 32 pode ser escrito como 2 elevado a 5. Né? Então, quando nós temos o parênteses, nós devemos multiplicar os expoentes. Então, 2 elevado a 3x, que é igual, essa expressão pode ser escrita como 2 elevado a menos 5. Né? Porque quando o expoente é negativo, nós invertemos. Igualei as bases dos dois lados da igualdade. Isso significa que os expoentes também são iguais, ou seja, 3x é igual a menos 5, o 3 está multiplicando, passo dividindo. Com isso, nós obtemos a solução dessa equação, que é menos 5/3. Um outro exemplo, raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Nós também vamos igualar as bases dos dois lados da igualdade. Raiz de 3, como o índice aqui é 2, eu posso voltar a notação de raiz para a notação de potência, ficando 3 elevado a meio, que está sendo elevado a x, que é igual a raiz cúbica de 81. O 81 nós podemos escrever como 3 elevado a 4. Multiplicando aqui os expoentes, vamos obter 3 elevado a x sobre 2. E aqui, voltando a notação para expoente fracionário, ficaria 3 elevado a 4/3. Igualei as bases, então os expoentes também são iguais, ou seja, x sobre 2 é igual a 4 sobre 3. O 2 está dividindo, passo multiplicando, obtendo assim x igual a 8/3. Exemplo. Agora nós temos 2 elevado a x² menos 3x mais 1 igual a 1. Nesse caso, nós devemos lembrar que o 1 pode ser escrito como 2 elevado a 0. Agora nós temos uma igualdade, sendo que nós conseguimos escrever aqui na mesma base. Isso significa que os expoentes são iguais, ou seja, x² menos 3x menos 4 é igual a 0. Agora nós podemos aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta vai ser b² menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 4. Fazendo essa conta, nós encontramos 25. Isso significa que x é igual a menos b, então menos 3, que é mais 3, mais ou menos raiz do delta, raiz de 25 é 5, dividido por 2 vezes a, o a, nesse caso, vale 1. Isso significa que, considerando mais, o x vai ser dado como 3 mais 5 dividido por 2, 8 dividido por 2 é 4, e considerando menos, 3 menos 5, menos 2 dividido por 2, menos 1. Isso significa que o x pode ser igual a menos 1, que essa conta vai dar 1, ou também o x pode ser igual a 4, que essa conta também vai dar 1. Um outro exemplo, agora nesse caso nós temos 0,75 elevado a x igual a 9 sobre 16. O 0,75 nós temos que lembrar que pode ser escrito como 75 sobre 100. Então 0,75 elevado a x é igual a 9 sobre 16. O 75 dividido por 100, nós podemos simplificar essa conta por 25 em cima e embaixo. Então 75 dividido por 25 dá 3. O 100 dividido por 25 dá 4. Então nós obtemos 3/4 elevado a x. E desse lado direito, o 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado e o 16 como 4 ao quadrado. Essa expressão, vocês estão vendo que tanto o 3 quanto o 4 estão com o expoente 2. Diante disso, nós podemos escrever essa expressão dessa forma. Então, nós conseguimos igualar as bases 3/4 elevado a x, que é igual a 3/4 elevado ao quadrado. Isso significa que x é igual a 2. Agora, vamos estudar as inequações exponenciais. Nesse caso, nós temos 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. Quais são os valores de x que eu substituo aqui, de forma que essa conta
vai ser menor do que 32. Então nós vamos aplicar a mesma ideia das equações, mas nós devemos tomar cuidado com um detalhe, que vai ser explicado agora. Então, nós vamos escrever o 32 como uma potência de base 2. Lembrando que o 32 é 2 elevado a 5. Então, vocês estão vendo aqui que 2 elevado a x mais 7 é menor do que 2 elevado a 5. Nesse caso, esse expoente é menor do que esse expoente. Por quê? Vocês estão vendo que isso aqui é uma expressão dessa forma, e como a base é maior do que 1, no caso 2 elevado a m é menor do que 2 elevado a n, significa que o m é menor do que o n. Então, 2 elevado a x mais 7 é menor do que 2 elevado a 5. Como a base aqui é maior do que 1, então a desigualdade conserva, ou seja, x mais 7 é menor do que 5. O 7 está positivo, passa para o outro lado negativo. Portanto, x é menor do que menos 2. Isso significa que qualquer valor de x menor que menos 2 que você substituir aqui, o valor dessa conta vai ser menor do que 32. Segundo exemplo, 1 sobre 2 elevado a x mais 1 maior ou igual que 4 elevado a x mais 3. Então, a ideia é escrever os dois lados aqui com a mesma base. O 4, vocês estão vendo que eu escrevi como meio elevado a menos 2, porque o expoente negativo inverte, ficaria 2 ao quadrado, que é 4. Né? Então, o 4 eu escrevi como meio elevado a menos 2. Quando nós temos expressão dessa forma, nós multiplicamos os expoentes. Então, aqui ficaria menos 2x menos 6. Agora, conseguimos a mesma base aqui dos dois lados da inequação. Agora, o meio é um número entre 0 e 1. E nós vimos que quando esse número a é um número entre 0 e 1, a função exponencial vai ser decrescente, ou seja, quando m é menor do que n, o f do m passa a ser maior que o f do n. Ou seja, quando essa base da potência aqui é um número entre 0 e 1, nós devemos inverter o sinal da inequação, se tratando aqui dos expoentes. Portanto, o x mais 1 é menor ou igual a menos 2x menos 6. O menos 2x vou passar para aqui positivo, e 1 está positivo, passo negativo. Isso significa que 3x é menor ou igual que menos 7. O 3 está multiplicando, passa dividindo, e assim nós obtemos a solução da inequação. Outro exemplo, nesse caso aqui nós temos, na verdade, duas inequações. A primeira é 9 elevado a x menos 1 maior do que 1 sobre 9 e 9 elevado a x menos 1 menor ou igual que 3 elevado a x. O que nós devemos fazer é resolver cada uma em separado e depois verificar a interseção dessas duas soluções aqui. A primeira delas, o que dá para a gente fazer? Esse 1 sobre 9, nós podemos escrever como 9 elevado a menos 1. Como as bases são iguais e o 9 é um número maior do que 1, nós conservamos o sinal aqui da inequação para os expoentes, ou seja, o x menos 1 é maior que menos 1, esse menos 1 passa para o outro lado mais 1, e significa que o x é maior do que 0. Já a segunda inequação, o 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado, então aqui ficaria 3 ao quadrado elevado a x menos 1, que é menor ou igual a 3 elevado a x. Esse 2 multiplica o expoente, ficando 3 elevado
a 2x menos 2. Agora, como 3 é um número maior do que 1, então esse sinal aqui da desigualdade também se conserva para o expoente, ou seja, 2x menos 2 é menor ou igual do que x, o x está positivo, passa negativo, e o 2 está negativo, passa positivo. Portanto, x menor ou igual a 2. Agora, nós devemos determinar a interseção dessas duas soluções. Isso significa que a solução dessa inequação aqui, que na verdade é a solução desse sistema, é justamente x maior do que 0 e x menor ou igual a 2. Observação: existe um número irracional importantíssimo para a matemática, denotado por E e chamado número de Euler, em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler. Essa constante apareceu pela primeira vez neste trabalho do matemático Euler em 1748 e seu valor com 40 dígitos decimais é dado desta forma. Na verdade, na prática a gente arredonda para 2,72 e a função exponencial f de x igual e elevado a x aparece com muita frequência nas aplicações da matemática e na descrição de certos fenômenos naturais. Agora vamos ver um exemplo de uma aplicação da função exponencial. Os materiais radioativos possuem uma tendência natural, ao longo do tempo, de desintegrar sua massa radioativa. O tempo necessário para que metade da sua massa radioativa se desintegre é chamado de meia-vida. A quantidade de material radioativo de um determinado elemento é dado dessa forma, sendo Nt a quantidade de material radioativo em gramas em um determinado tempo, esse N0 é a quantidade inicial de material em gramas, o T maiúsculo é o tempo da meia-vida do material considerado em anos, e o T minúsculo é o tempo também dado em anos. Ou seja, para um determinado tempo que você substitui aqui, o valor dessa conta vai ser justamente a quantidade de material radioativo nesse valor de T que você substituiu aqui. Considerando que a meia-vida deste elemento é igual a 28 anos, determine o tempo necessário para que o material radioativo se reduza a 25% da sua quantidade inicial. Lembrando que a quantidade inicial de material radioativo é dado por esse N0. Solução: temos de determinar o tempo necessário para que o material radioativo se reduza a 25% da sua quantidade inicial. Ou seja, nós devemos determinar o valor de T de forma que Nt seja igual a 0,25 N0. Ou seja, em qual valor de T a quantidade de material radioativo vai ser igual a 25% da quantidade inicial, lembrando que é dado pelo N0. Agora, o que nós devemos fazer é utilizar essa expressão para encontrar esse valor de T. Nós sabemos que a meia-vida desse elemento é 28 anos, como informado anteriormente. Então, na expressão do Nt, eu vou substituir o T maiúsculo pelo 28. Agora, eu vou substituir a expressão de Nt nessa igualdade aqui, ficando N0 vezes meio T sobre 28 igual a 0,25 N0. Esse 0,25 pode ser escrito como 1/4. Nessa passagem aqui, eu posso cancelar o N0
obtendo assim meio elevado a t sobre 28, que é igual a 1/4. Esse 1/4 nós vamos escrever como meio elevado ao quadrado, para a gente poder igualar aqui as bases. Então, se as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Isso implica que t sobre 28 é igual a 2. O 28 está dividindo, vou passar multiplicando. Portanto, t é igual a 56. E com isso a gente finaliza a aula sobre função exponencial.